Boa noite, Brasil! Boa noite, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos para essa live que tem tudo para ser muito bacana, porque eu vou receber, além de um grande ator, uma figura muito gente boa, muito simpático, de uma atenção, de um carinho, de uma delicadeza que é raro a gente se encontrar. Aladim Miguel, sou o barulho da chuva. Pois é, a chuva resolveu cair deste exato momento, mas vamos todos torcer para que não atrapalhe a nossa live. Ontem já tive tanto contratempo nesse Instagram, por isso eu peço a vocês para todo mundo apertar o dedinho aí nesse coração, porque essa live está sendo transmitida, retransmitida em várias páginas do Facebook, nas páginas do Mais Novela, da Minha Novela, da Tititi, da Caras Lifestyle, da Contigo na TV, da revista Ana Maria, da Caras e da Contigo. Então, ou seja, tem muita gente acompanhando essa live. Vamos só esperar o Rodrigo chegar. Rodrigo Veronese, como eu deixei aqui a primeira foto, é essa criatura simpática, gente boa e bom ator, bom comunicador que a gente vai receber. Caia Chuva. Oi, Luizia, Carol, querida, Matheus Martoni, Roseli Martins. Sejam todos. Xande, querido, quanto tempo, Xande? Só aguardar o Rodrigo chegar. Eu tô meio traumatizado por conta da live também com a Josi Pessoa, que ela teve contratempo com o celular dela. Tô até para remarcar. Rodrigo chegou na graça de Deus. Vamos receber esse e gente boníssima, como já falei aqui. Oi, olá, Instalei Prado. Sejam bem-vindos. Olá! Peraí que eu esqueci completamente. Que foi? Olha só, tá chovendo aí, meu? Cara, pra dedéu. Muito. Foi eu sentar aqui pro mundo desabar. Agora então, eu achei que você tinha deixado o chuveiro aberto. Muita chuva, Rodrigo. Fala, meu querido, obrigado pelo convite. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. É um prazer. Olha, eu refaço das suas palavras as minhas. Você também é um cara gentil, querido, bacana, simpático. Então, fica aqui o retorno das suas palavras. Imagina, muito... A gente já gostava de você por conta do seu trabalho, por conta de outras entrevistas. Minha novela está completando 22 anos, então você já esteve nas páginas da Minha Novela várias vezes com os seus trabalhos. Então a gente já tinha sempre... Todo mundo voltava. Ele é tão gente boa, tão simpático. E aí, quando eu te mandei... A Fernanda fez uma entrevista com você, que vai sair na semana que vem. Super legal, tô ansioso. Vai ser bem legal também, falando desse sucesso, de mais uma vez, que é Paraíso Tropical, mas falando da sua carreira de uma maneira geral. E aí, quando eu mandei a mensagem todo tímido, assim, ela falou, ele topou, mas será que ele vai topar? Eu sei que ele faz programa na internet, e será que ele vai topar? E você com uma gentileza... é muito bom, Rodrigo. Imagina, muito bom. Cara, olha, o que move, eu acredito em apenas uma coisa hoje em dia. O que move a gente é a paz e a gentileza. O resto é secundário. É verdade. Olha, Marquinhos Noveleiro Real, um querido Marcos Michalak, que também faz lives maravilhosas lá na página dele, Noveleiros Real. Está dizendo aqui que também admira você demais, é um grande profissional. Beijão, Marquinhos. Marquinhos, beijo, querido. Já fiz umas lives com ele. Ele é um querido. Eu acho que eu fiz a primeira live dele com ele, se eu não me engano. É mesmo? Olha! Ou uma das 3, 4, 5 primeiras, sei lá. Que bacana. Obrigado pelo convite, cara. Muito feliz mesmo, muito mesmo. Obrigado. Gente também. Olha, Aladim Miguel também, que é que cuida do arquivo Lucélia Santos, está aqui também, grande Rodrigo, Paraíso Tropical, bombando, trabalhou com a diva René Gilmão. Vamos falar disso tudo, gente. Vamos falar muito de Paraíso Tropical. Vamos começar com Paraíso Tropical, mas também quero falar de outros trabalhos do Rodrigo, do momento, de futuro. Vamos ver se dá tempo. O Marquinhos falou que foi isso mesmo. Olha, foi. Bacana. Muito legal. E eu lembro que eu falei para ele, cara, investe nisso que você tem todo o talento, vai que vai. E ele foi, né? Então, e hoje, legal. Querido, é colunista do jornal Dia Online. Conta para ninguém. Já eu vou estar lá.
Não é brinquedo, não. Como diria a dona Jura, não é brinquedo, não. Você sabe que eu tenho umas revistas aqui, eu peguei, mas eu não vou mostrar, estão guardadas umas revistas Minha Novela comigo na capa, mas isso de trocentos anos atrás. Não fala assim, Rodrigo, que entrega a gente, Rodrigo. Foi horrível. Me entrega, né? Não, a mim mais ainda, meu filho. Que entrega. Só na minha novela eu estou há 20, eu tenho 32 anos de carreira. Você está a Então, 20? 20. Quando eu comecei na revista, a minha novela tinha 2 aninhos, era um bebê. Caramba, bicho, mas você tem a sensação a vida passou muito rápido de um tempo para cá? Eu tenho essa sensação quando eu fiz 30 anos, que o meu sonho era ter 30 anos. Eu Ah, achava que era uma ideia tão bacana. Os homens que eu admirava, geralmente, eram homens de 30 e poucos anos. Então eu pensei, pô, é uma idade bacana, porque você ainda é jovem e, ao mesmo tempo, já pode fazer o que quiser. Né? Aí eu achava. exatamente. Aí, quando eu fiz 30 anos, fiquei numa alegria, pisquei e fiz 50. E aí, olha, é melhor você não piscar de novo que você vai fazer Não 60. pisca, eu durmo de olho aberto. Durmo de olho aberto. Eu até brinco com. Eu faço live todo dia de madrugada, né? Depois dos reality shows, para falar besteira, para além das lives de entrevista de tarde. Aí lá eu conto essa história que muito macabra para mim, né? Eu fui dormir, comecei lendo uma crítica de um filme que tinha sido lançado no Jornal Globo. Eu li a crítica, me deu um sono. Aí eu dobrei o jornal, amanhã eu termino de ler. Botei do lado, acordei, peguei o jornal, vou ler enquanto eu tomo café da manhã. Não lia mais, perdi a visão. Do dia para o outro eu li, no dia seguinte não lia mais. Nem com o bração longo? Nem, não. Se eu botasse lá, pegasse o pau de selfie, que na época não existia, talvez eu lesse. Mas aí eu, naquele dia eu falei assim, pronto, fiquei velho. Esse Cara. é o momento. Né? Olha, mas só para confortar nós cinquentões, o meu pai tem 90, cara. E ler tudo Então, assim, sem ele tá ótimo, ele tá trabalhando, ele é advogado, ele trabalha, que ele lê, ele maravilha. é culto, ele fala, ele é um cara muito lúcido. Então, a gente tem, se Deus quiser, e ele há de Não, querer, a gente ainda tá a gente é, como diz um amigo meu, a gente ainda é jovem. não, assim, seu pai vai ser uma das minhas inspirações, assim como o É, Fernando Negro também. Fernanda tem 90. pois E é, aí então. você chega perto de Fernanda. E ela é de uma jovialidade, não uma jovialidade do estilo da Suzana Vieira, que também é estimulante, né? Entendo Que é uma jovialidade perfeitamente. de alegria, né? Mas a jovialidade da Fernanda Montenegro é uma jovialidade de força produtiva. Exatamente. Eu sempre me inspirei, mas eu acho que eu não vou ser assim, não. Para ter uma ideia, hoje de manhã eu estava conversando com a minha amiga Márcia Piovesan, que é editora da revista Tititi, tem Sim, o portal sim. Márcia Piovesan, e eu estava dando comida pro cachorro, eu botei o telefone no Viva Voz e estava tomando café. Aí ela falou, Jorge, liga não sei aonde para ver não sei o que na televisão. Aí eu fui caminhando, falando com ela até o telefone. E nisso eu ouço uma voz longe assim. Ai, não estou te ouvindo mais. Quando eu olhei, eu estava falando com a caneca. Quando eu me toquei, que eu não estava com o telefone na mão e a caneca, eu com a boca dentro da caneca falando com ela, eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, acabou. Muito bom. Eu Qual é o espero que eu tenha. signo? Eu sou Capricórnio. Ah, que dia? 25 de dezembro. Isso eu nunca mais vou esquecer. Meu filho é capricorniano também, Também. Gael? Gael. Ah, que legal. Vai, que dia é dele? Ele é dia 8. Ah, a melhor signo zodíaco, desculpe, gente, mas é. Mas assim, ó, a galera tá toda animada aqui. O Tássio Christopher dizendo que amou Paraíso Tropical. Curti muito a Pequena Travessa, ou seja, Tássio Christopher é seguidor. A estilo Ale Castro tá mandando beijo também. A Brenda tá mandando beijo. O Silvio, Olhos Verdes, lindo demais, simpatia em pessoa. Via ele na academia aqui em Higienópolis. Ó, Sempre que que falava perigo, comigo, hein? minhas amigas, você conhece sim, é lógico. Rodrigo, parabéns. Ah, que maravilha. É Silvia, na verdade. Ó, o Ah, que Gleison que maravilha. tá aí, o Gleison é um amigo meu querido, canta demais. Ele tem uma banda e toca muito som das antigas. Ai, que Abraço pro Gleison. adoro. Aliás, um beijo para todo mundo. Eu não posso interferir na live. Hoje não sou eu que estou apresentando, Não, você então pode sim. eu só Tem fico que... quieto hoje. Eu só respondo o nosso anfitrião. Nada. Aqui é nossa casa. Eu falo que aqui você interfira,
você faça pergunta, manda B, faz, você está em casa, Rodrigo. Tá bom, Se fechado. não der tempo da gente cumprir todas as minhas 6 laudas, Afe Maria. aí a gente remarca uma outra live outro dia, se você tiver disponibilidade. Então, assim, é pra gente passar o momento que tiver que passar aqui da melhor maneira possível. E assim, o povo todo falando de Paraíso Tropical, eu já sabia, porque a gente é de época, né? Você fez a novela e eu cobri, que era uma novela excepcional e uma novela que a gente não conseguia entender porque não era reprisada. Um mistério terrível. E o sucesso que essa novela faz hoje é muito impressionante também. Impressionante, assim, não pela qualidade dela, mas por passar num canal a cabo, que, né, a gente sabe que nem todo mundo tem acesso, e só se fala em Paraíso Tropical. A Fernanda, que fez a matéria com você, a Fernanda Chaves da minha novela, ela teve um dia que ela me mandou mensagem seguinte: fiquei até 5h30 da manhã vendo Paraíso Tropical, que ela guardou. É uma coisa maravilhosa. E quando a novela estreou, eu falei assim: vocês aguardem Lucas e Ana Luísa. Cara, e é uma pena a Globo não ter reprisado isso em TV aberta, né? Não entendo. Eu também não entendo. Mas como é que você, quando você soube, assim, o que te bateu, Rodrigo? Muito saudosismo? Como é que foi? Como é que era o Rodrigo nessa época? O que te trouxe? Eu não sei se você é saudosista ou lembrança péssima. De repente você odiava Renê, você odiava fazer a novela. Pode aqui é o momento de você desabafar. Joga tudo. Cara, eu sou canceriano. Você acha que eu não sou saudosista? Pelo amor de Deus. Olha, Paraíso Tropical, todo mundo fala. Inclusive, outro dia eu recebi, assim, eu recebo muita mensagem de Paraíso Tropical no meu Instagram. Muita mesmo, falando de Paraíso Tropical. E eu acho que tem uma coisa muito que a gente tem que levar muito a sério hoje em dia. O ator hoje em dia, com essa história da pandemia, 1 ano e meio, quase 2 anos de pandemia, nós fomos uma classe muito afetada pela pandemia, pela escassez de trabalho. A gente teve, se você pegar as produções que tiveram de 1 ano e 6 meses para cá, para a quantidade de atores que existe no Brasil, é assim, 1% dos atores fizeram alguma coisa em 1 ano e meio. O resto dá graças a Deus de ter uma reprise no ar, porque hoje ter uma reprise no ar, para nós atores, é a mesma coisa de você ser chamado para fazer uma novela das 9 da Globo. Então, primeiro eu acho assim, aí falam, mas Paraíso Tropical já foi. Sim, já foi, é a minha história, está no ar, está fazendo sucesso, então é uma coisa que eu acho maravilhoso. Então, assim, a galera abraçou Paraíso Tropical de uma maneira exemplar. Assim, é impressionante o número de mensagens que eu recebo todos os dias falando de Paraíso Tropical. E aí, na questão do saudosismo, me leva para uma época que eu tinha trabalhado muito como ator já, porque eu comecei lá como ator de novela em 95, em 96, e eu tinha trabalhado de 96 até 2005, muito com a Record, trabalhei no SBT, e eu já me considerava com uma carreira legal. Mas tinha aquela coisa do Rodrigo Veronese, por que você nunca fez Globo nessa época? Eu estou voltando para 2006. Sim. E eu nunca tinha feito Globo porque eu nunca tinha tido essa coisa de, eu preciso fazer Globo. Globo, eu sempre respeitei demais os trabalhos que eu tive e sempre abracei muito os trabalhos que eu tive. Assim, os meus trabalhos sempre foram muito respeitosos. Só que nessa fase eu já tinha lá uma história de Record, tinha feito Alma de Pedra, Estrela de Fogo, Louca Paixão, Marcas da Paixão, Roda da Vida, tinha protagonizado Pequena Travessa no SBT. Então eu acho que ali foi um momento da minha vida como pessoa e como ator que a Globo solidificou, falou, olha, realmente você é ator, vem cá, vamos trabalhar com você. Então assim, nessa época eu falava assim, poxa, eu tenho uma escada subida de degrau por degrau na minha carreira. Eu não caí de paraquedas na Globo, eu caí na Globo com muita consciência do que eu estava fazendo, com muito respeito, com muita consciência e já com uma história, poxa, de 10 anos, né, na televisão. Então ali foi um momento que eu falei, pô, Rodrigão, se deu bem, sabe?
Foi legal. Você tem uma história muito legal e agora é hora de ganhar novos ares, novos holofotes, mudar de São Paulo, principalmente. Então foi, para mim, realmente, eu falo que Paraíso Tropical foi um divisor de águas, porque eu provei ali com toda a consciência do que eu estava fazendo de um produto realmente notável, que é uma novela das 9 horas do Gilberto Braga, com direção e do Ricardo Linhares, com direção do Denis Carvalho. E eu olhei e falei, cara, tá aí. Você tá no melhor produto que você poderia estar hoje em dia, com muito carinho, muito respeito aos outros. Não, e caiu num núcleo, né, Rodrigo? Porque você, melhor Além amigo disso, né? do Fábio, dá de cara. Tem do lado tem o Tony Ramos, aí do outro, de repente, você está de cara com o René Vilmon, aí tem Maria. Ainda tinha Maria Fernanda Cândido, você pegou Maria Fernanda Cândido ainda na novela? Peguei Maria Fernanda Cândido, eu tenho cenas com ela e tal. Ela Então, era amante de Olavo, né? amante de Antenor, né? De Antenor, de Olavo Louco. Tanto que agora, nesse momento, inclusive, é um momento assim mais romântico do Lucas, né? O Lucas já está apaixonado, já se declarou para Ana Luísa, mas a Ana Luísa ainda está pisando em ovos por causa de Antenor, mas em breve ela vai descobrir que Antenor atrai e é aí que o romance de vocês explode. É que eu estou avisando para todo mundo, gente, está muito bonito, está muito legal, mas aguarde, que ainda calma, ainda tem muito que explodir nessa novela desse casal. Porque todo mundo falava muito para mim assim, Olavo e Bebel, Olavo e Bebel. Claro, Olavo e Bebel são icônicos, são maravilhosos. Super, incontestáveis. Agora, o casal romântico de Paraíso Tropical, Antenor e Lúcia foi muito bonito também. Agora foi Ana Luísa e Lucas, gente. E tem uma coisa ali dos dois casais, Olavo e Bebel, que foram brilhantemente feitos pela Camila Pitanga e pelo Wagner Moura, e Lucas e Ana Luísa, feito por René de Vilmon e por mim, eles são, se você pegar, eles cabem, mas assim, eles não competem. Eles são dois casais. O Olavo e o Lucas são seres humanos completamente diferentes. E Bebel e Ana Luísa são seres humanos completamente diferentes. Então ali teve na novela um brinde de dois casais completamente opostos, de caráter, de atitude, de estilo de vida, de profissão, de tudo. E, poxa, eu acho que o Gilberto Braga, olha, estava com a mão afiada ali, viu? Agora, me diga uma coisa, você era noveleiro? Noveleiro que eu digo de assistir novela, você curtia? Porque, por exemplo, se eu sou o Rodrigo Veronese e eu sei que eu ia fazer uma novela, eu ia contracenar com o René de Vilmon, do jeito que eu sou noveleiro, eu não sei se eu ia conseguir falar alguma coisa, eu não sei. Eu cresci com o René de Vilmon. Eu também. Eu vi Chalada, eu vi Anjo Mal. A minha vida foi com o René de Vilmon. Então, quando o René de Vilmon virou as costas para mim, assim como Lídia Bronde, nunca perdoei nenhuma das duas. A René eu perdoei porque ela voltou e parei de tocar. Eu fiquei numa alegria. Como é que foi para você contracenar com essa mulher? E no momento que logo depois ela desapareceu. Parece coisa de fada, né? Chegou, encantou, subiu no ar de novo. Ela tem essa história de fazer coisas e sumir, né? A Renê é outra canceriana, assim como eu, que se abriga lá no bunker dela ela leciona história, ela é uma aluna de história, ela tem grupos de estudo de história e ela é muito avessa ao oba-oba, então ela se esconde. Mas a René de Vilmon, e essa história é engraçada, e a gente deu muita risada com isso, porque, para quem não sabe, a René de Vilmon foi... Nos anos 70, 80, ela foi a grande namoradinha do Brasil. Ela saiu na revista Playboy. Você sabe disso. A René de Vilmon fez Playboy. E eu tinha Playboy da René. E a primeira vez que eu encontrei a René, eu falei para ela, falei, oi, René. Apresentaram a gente, René, São Rodrigo, vai fazer o Lucas. Eu falei, René de Vilmon, eu só tinha te visto até hoje na Playboy. Ela rachou o bico. E ali a gente começou uma relação que foi muito legal. Foi muito legal, porque, olha, eu acho que a gente tem que exaltar pessoas maravilhosas. E a René de Vilmon, além de ser uma atriz que eu cresci assistindo, porque ela é um pouco mais velha que eu, e eu cresci assistindo a René de Vilmon, ela é de uma... Cara, a René eu posso te dizer, não é porque eu estou com ela em Paraíso Tropical, não é porque a gente está fazendo esse sucesso, mas eu posso te garantir, talvez a René de Vilmon tenha sido a profissional que eu contracenei mais
incrível e amável de toda a minha carreira. Assim, eu contracenei com muita gente legal, mas a Renê, ela é de uma disponibilidade, de uma doçura, de uma educação. Para ela falar que ela queria fazer alguma coisa que ela gostaria de colocar no personagem, ela te convida para almoçar antes, sabe? É mais ou menos assim, para não causar um impacto. Então eu tive assim momentos muito legais com a Renê de Vilmon, da gente passar dias juntos, ir junto para a gravação, sair junto da gravação, ir jantar fora e mergulhar naquele casal lindo. E a gente sabia que estava lindo, a gente tinha essa consciência de que estava lindo e que a gente trabalhou muito para ficar lindo, porque ali tinha uma Ana Luísa de uma classe assim que é impecável e tinha um Lucas de uma classe impecável. Bem, as pessoas perguntam para mim, o que você tem parecido com o Lucas? Eu falo, a voz. Entendeu? Então, assim, eu acho que foi um encontro ali abençoado de almas que foram abençoados ali pelos deuses da arte e tal, para fazer um trabalho tão bonito quanto esse, como eu estou revendo agora. Realmente foi um trabalho muito bonito, eu não tenho nenhum problema em te dizer, em assumir que eu acho que foi um trabalho muito bonito mesmo. Não, por favor, é o mínimo que o senhor tem que fazer. Porque foi. Você falar, eu não sei, é claro que sabe, óbvio. E você está revendo, foi. Rodrigo? Você está vendo todo dia? Não, eu não vejo todo dia. Eu tenho um lado saudosista e melancólico. Às vezes, quando eu começo a ver muito, eu fico com muita saudade. Aí eu paro de ver. É o canceriano. Um canceriano. Aí eu começo a sofrer, falo, meu Deus, e aí eu paro de ver. Aí eu fico um tempo sem ver. Aí depois eu pego um domingo, deito aqui, assisto tudo. Aí na semana eu não quero assistir mais. É coisa de canceriano, né? E você, como você mesmo disse, já vinha de uma carreira já consolidada, 10 anos de estrada. O Will Romano até comentou assim, você era o carinha das novelas da Record, marcou uma fase muito boa de novelas da Record. Então, antes da novela da Record, investir também nessa fase igualmente boa, também de novelas bíblicas. É um segmento bacana da Record. Mas você pegou uma fase muito boa, de uma novela bacana atrás da outra. Você foi meio que o carinha, como a palavra do Will Romano, tá? O carinha das novelas da Record. Eu fui super apostado pela Record. Isso foi muito legal. Isso também não tem preço. Com certeza. Mas aí, quando você chega na Globo, você sentiu alguma diferença? No dia a dia de trabalho, na repercussão, porque eu tenho um amigo ator que conta que ele fez uma novela bíblica. Aí nisso ele entrou numa novela da Globo, depois de fazer a novela bíblica. Aí a pessoa perguntou para ele, por que você ficou tanto tempo afastado da televisão? Isso um jornalista, tá? Aí ele falou assim, não, mas eu acabei de sair do ar, eu estava no ar durante um ano na novela. Aí a pessoa ficou muito sem graça. Você sentiu alguma repercussão assim maior? Ou você já não era muito ligado nisso? Não. Em relação à fama, mas assim, foi um divisor de águas, mas assim, abrupto na minha vida, né? Mas eu peguei uma fase da Record que, assim, não desmerecendo a Record Rio de Janeiro, novela bíblica, mas eu peguei uma fase da Record São Paulo, onde a TV Record fazia novelas paulistanas em São Paulo. E, aliás, eu bato nessa tecla hoje em dia, nos meus stories e tal, por que a Record só faz novela bíblica? E não é porque eu tenho nada contra a novela bíblica, é porque eles têm capacidade de fazer o que eles quiserem. Exato. Né? Eles têm um estúdio, eles têm uma capacidade, eles têm mão de obra, eles têm atores, eles têm diretores, eles têm a máquina de fazer, né? E aí eu peguei uma fase da TV Record que foi muito legal, porque era uma fase que a JPO, que era uma produtora na época, ela produzia as novelas para a TV Record. A Record, eu trabalhei também na TV Record, aqui nos estúdios da Barra Funda, em São Paulo, mas as primeiras novelas que eu fiz eram produzidas por uma produtora chamada JPO, do Zé Paulo Vallone. E aí a gente tinha diretores, isso eu lembro muito de um cara que tem uma história na televisão, e você sabe quem é, que é o Henrique Martins. Sim. Que foi o famoso Sheik de Agadir nas novelas. Ele foi um diretor que ele tinha uma visão de teledramaturgia muito absurda. Ele era muito bom. Ele era um cara realmente... O Henrique Martins foi o cara que me ensinou muita coisa que eu sei até hoje de trabalho de novela. Com um jeito ácido que ele tinha, irônico, sarcástico, ele era uma doçura, ele já faleceu.
Então, assim, a Record tinha uma linha de produção bem diferente, na minha opinião, tá? Do que é hoje em dia. Tinham diretores muito bons e tinham autores que tinham mais liberdade de explorar novos temas. Então, a Record, eu fiz novela rural, Estrela de Fogo, que era uma novela que foi gravada em Jaguariúna, em São Paulo, que falava do mundo rural, cavalo, fazenda, rodeio, papapá. Eu fiz novela que era rodada em São Paulo, na cidade de São Paulo, com o ambiente paulistano, que tratava de droga, que tratava de corrupção. Eu fiz novela em São Paulo que tratava de grilagem de terras, que foi Marcas da Paixão, direção do Henrique Martins, dessa loucura que é a grilagem de terras, dos arquitetos e tal. Eu fiz novelas, Louca Paixão, por exemplo, Marcas da Paixão também, que tinha cenas gravadas no Rio São Francisco, no Nordeste. Nossa. Tinha um núcleo nordestino, né? Então, assim, eu acho que a Record tinha uma variedade de autores e de diretores e de temas muito rico. E aí ela optou por ir, na minha opinião, ir lá para o Rio. Competir ali lado a lado com a Rede Globo. Eu acho que a Record deveria ter mantido essa ideologia paulistana. Todo mundo quer ver novela em São Paulo. São Paulo é uma cidade que as pessoas admiram, as pessoas querem saber quem é do Nordeste, quem é do Sul, né? Você não acha, não, cara? É a capital do Brasil, né? Na verdade. É a capital do Brasil, é São Paulo. É a grande capital da América do Sul. E aí, só terminando a sua pergunta, e aí então eu vivi uma fase na Record que eu considero muito rica de teledramaturgia da Record. Foi muito legal. Eu trabalhei com grandes atores na Record. Lolita Rodrigues, Laerte Morrone, Fulvio Stefanini, Nico Puig, Jussara Freire, mas assim, vários atores, Maurício Matar, Gracindo Júnior, foi meu pai, Glaucio Graelli, a gente tinha grandes elencos na Record. Não que hoje não tenha, mas eu tive uma história ali com grandes elencos. Mas o alcance da mídia era menor, claro. Aí quando você entra numa novela das 21, do Gilberto Braga, para mim Gilberto Braga era uma coisa inatingível. Era o cara que era Odete Reutemann, que eu assisti e falava, meu Deus, quem é esse cara, né? E aí eu pirei com essa história enfim, aí eu senti na pele a mudança de fama. Isso aí foi uma das coisas que eu mais senti mesmo, né? Mas esse sentimento, você lidou bem com ele? Porque, assim, apesar de você ter uma carreira longa, estável, você não é, assim, uma pessoa que esteve muito em alvo de fofoca. Não tem fofoca envolvendo seu nome. Você não foi uma pessoa que era sempre flagrado em baladas, em situações. Você sempre conseguiu manter a sua vida particular de uma maneira muito discreta, muito tranquila. Você conseguiu driblar isso de uma maneira muito saudável. Mas não deve ter sido muito fácil, né? Cara, legal você falar isso. Realmente não tem. Eu não tenho essa. Eu nunca tive esse perfil de exposição negativa na mídia, sabe? Porque não é de mim isso. Na verdade, isso não é de mim. Eu sempre cuidei muito da questão da minha imagem, do que eu fazia, do que eu não fazia, de como eu fazia, de com quem eu estava, o que eu estava fazendo. E eu acho, às vezes, até, cara, que essa... É muito engraçado você falar isso, mas eu acho, às vezes, até que essa falta de questões ali... como é que eu posso dizer? Polêmicas. Eu acho que isso faz até parte da carreira do ator. Eu acho que eu deveria ter causado mais nesse sentido, porque eu acho que faz parte. Eu acho que é interessante para o ponto de vista, não nada ruim, mas eu acho que eu sempre fui muito bem comportado, sabe? Eu sempre fui um cara muito bem comportado. Mas, enfim, eu não me arrependo disso também. Eu sou um cara bem comportado. Isso não quer dizer que eu não faço minhas loucuras, que eu não tomo a minha cerveja, que eu não piro de vez em quando, mas eu acho que o ator tem uma responsabilidade, e eu sempre bati muito nessa tecla. Eu acho que desde isso de menino, eu comecei a trabalhar com 24 anos como novela, eu sempre bati numa tecla que é a seguinte, cara,
eu sou exemplo para algumas pessoas. Tem pessoas que me acompanham, que me seguem, que se me verem fumando um cigarro, se me verem fazendo uma cagada, vão se sentir aptas e liberadas. Pô, o cara que eu gosto faz, por que eu não vou fazer? Então, É. essa questão de dar um exemplo legal. Eu acho que pessoas que estão na mídia, elas têm obrigação ética de dar bons exemplos. E eu não sou nada careta para te dizer isso, não sou nem um pouco careta. Mas assim, eu acho que eu tenho uma questão ética e moral de dar exemplos bacanas para quem me acompanha, para quem gosta de mim. Entendeu? Eu acho que esse seu depoimento ele é cada vez mais válido. Porque a impressão que a gente tem muitas vezes, alguém falou assim, ele nunca. Quem foi que falou que ele nunca botou. O Luiz Valdez. Ele nunca jogou factoide na mídia. Que a gente vive um momento hoje que você não sabe mais se a pessoa realmente se separou, porque, na verdade, aquilo ali pode ser um motivo para ter falação na mídia, para poder vender uma música que acabou de ser lançada. A pessoa assume que ela tentou a separação para poder vender Você não sabe mais. Então, quando a gente, até para trabalhar hoje em dia, fulano vai casar. Eu falei, será que vai casar mesmo? Fulano separou. Não sei se separou. Porque o factoide virou um outro elemento nefasto, vivo, mas nefasto da mídia. Então, assim, você dando esse depoimento, eu acho muito bacana, porque não precisa. Todo mundo pergunta para mim, às vezes, como eu posso, o que eu quero fazer para ser ator? Aí eu sempre falo, você quer ser ator ou você quer ser famoso? Exatamente. Porque são coisas que combinam e se afastam. Porque você, para ser ator, você não precisa ser famoso. Quem ama a profissão vai fazer o teatro, é claro que vai querer ganhar, vai para a televisão para ganhar exatamente. Agora, você descobre o que você quer. Porque se você quer ser só famoso, não perde seu tempo. Ou não vai tomar vaga de alguém que tem realmente paixão pela arte. Exato, é isso. Eu acho. Se você complementou perfeitamente o que eu disse. É isso aí. Eu nunca tive essa ânsia de ser famoso. Eu quero ser um cara que é o meu trabalho, é a minha profissão, né? E eu quero dar bons exemplos. Eu acho que é interessante você ser uma pessoa sem ser baba-ovo, né? Também não é ser baba-ovo, mas, por exemplo, você está falando aí de namoro, de relacionamento. Eu já tive vários namoros que apareceram em revista, na imprensa e tal, mas foram namoros realmente que aconteceram, não foram factoides, como você disse, né? Eu acho um saco isso, acho um saco ator que planta. Você e a Arieta, né? Que é a mãe de Gael, não é, Arieta? Arieta Correia, a mãe de Gael. Atriz maravilhosa também, sabe? Mas foi um relacionamento, não foi uma coisa didática para vocês serem capa da Contigo, da minha novela, ou da Titi. Assim como a Carla Regina, que eu namorei na época de Louca Paixão, de Marcas da Paixão, a gente ficou 3 anos juntos, saiu num monte de lugar. Eu não sei nem se você lembra disso, acho que você não lembra disso. Eu lembro só, eu era apaixonado, ainda sou apaixonado por Carla Regina. Nossa, como eu gostava, eu viajei com Carla Regina para Paula Afonso, na Bahia, para ela gravar Mandacaru. Então. E era uma figura muito doce, muito bacana. Mas é isso, nada impede você amanhã começar a namorar com Madonna. Ótimo, maravilha. Que você adoraria, inclusive. Agora, tem uma diferença de você usar isso apenas para aparecer. E é bacana que você mostre que você pode ter uma carreira bacana, estável, elogiável, sem precisar apenas ficar aparecendo na mídia. Então é uma coisa que eu sempre... Sabe qual é o problema? Entre os atores, as pessoas que se conhecem e tal, fica feio, sabe? Quando você percebe que alguém tá fazendo alguma coisa só para aparecer que não é verdade. Eu acho chato. Enfim, disso eu prefiro não participar. Não acho legal, não. E tem um depoimento aqui bem bacana da Si Urner, se eu li direito, que mesmo de óculos, que ela escreve. O Rodrigo é uma das pessoas mais bem resolvidas que eu conheço. Orgulho enorme do ator, da pessoa e do ator. Querida. Beijo, Cíntia. Muito lindo. E assim, apesar de você ter só estreado na Globo em 2010, em 2007, você fez a Oficina da Globo, né? Foi meu primeiro trabalho, assim, quando eu saí da publicidade, no começo, eu fiz muita publicidade ali no final dos anos... Não, no comecinho dos anos 90 até 95. E por essas publicidades eu fui chamado para fazer a Oficina de Atores da Globo. E foi um ano de trabalho, assim, de estudo tempo integral, de segunda a sexta, trabalhando. Foi demais fazer a Oficina de Atores da Globo. E quando eu estava terminando a Oficina de Atores da Globo, a Record me chamou para fazer um trabalho. Eu ainda falei com a Globo. Eu falei, cara,
Pô, E fui aí? legal. Falei, e aí, a Record tá me chamando. Não, vai, faz. Mais pra frente a gente trabalha junto. E foi aí que eu fiz a oficina de atores da Globo para ser chamado pela Record. Não, é para você ver como todas elas estão ligadíssimas. Super, super. Estão super ligadas. Agora, você da época de modelo, você assinou uma coluna numa revista, na Atrevida, Palavra de Menino. Como é que foi isso? Era você mesmo que escrevia? Ou Era eu que você, escrevia, era era você eu que que escrevia? escrevia. Eu já tinha ali um garranchinho bom. Eu saía muito na Atrevida, né? Porque eu fiz muitas publicidades legais, publicidades que marcaram muito naquela época. Close-up, Sonho de Valsa, Bombom Feitiço, da Lacta, Coca-Cola, carro. Pô, eu fiz muita coisa, Raider, fiz muita propaganda legal. E aí eu fazia muito. Tinha naquela. Hoje em dia acho que não tem mais, tinha aquela história do o gato da revista. Então tinha a Capricho e a Atrevida, que eram as duas grandes concorrentes, né? Uma da editora Azul e uma da editora Abril. Eram as grandes concorrentes eram as Teen. Você sabe disso melhor que eu, as revistas Teen. E aí eu era o cara da Atrevida. E tinha os caras da Capricho. Eu era o cara da Atrevida. Então fazia capa, fazia um monte de coisa. E aí a Atrevida lançou uma coluna que chamava Palavra de Menino, que era uma revista para ouvir os gatos da época, né? E aí eles fizeram um sorteio com as leitoras, fizeram uma votação com as leitoras da revista Atrevida para saber quem elas queriam que fosse o porta-voz dos gatos. E aí eu ganhei. E aí, pô, eu fui na Atrevida e eles me deram 2 páginas da revista Atrevida. Eu tenho toda a coleção comigo aqui. E eu caçava, eu mesmo tinha ideias de matérias para ouvir. Aí eu criava um tema e ia perguntar para os gatos de São Paulo sobre aquele tema. Deve Então ter sido incrível isso. cara, foi incrível, porque eu ganhava um dinheiro, eu aparecia bastante, eu fazia uma coisa que eu adorava, eu saía com um fotógrafo, o Rubinho o Chaves, eu lembro dele muito bem, um querido, ele ia comigo nas matérias, eu ia com um gravadorzinho em festa, eu fui no Clube Paulistano entrevistar o time masculino de polo aquático, eu fui cobrir o campeonato mundial de surf no Guarujá, todo lugar que tinham gatos concentrados, eu estava com um tema polêmico. Era o E aí eu, representante e aí eu gerava uma matéria que a Atrevida publicava em 2 páginas, e eu fiquei um ano, durou um ano essa Palavra de da Menino. Pô, aventura. cara, foi uma delícia de fazer isso. E você acha que foi aí que nasceu o Rodrigo Comunicador? Nessa dinâmica? Eu acho que o Rodrigo sempre foi um ator comunicador desde de moleque. Eu sempre tive. Eu lembro de coisas na minha vida assim. Eu jogava muito futebol de botão com meu irmão, né? E quando eu não estava com meu irmão, eu jogava muito futebol de botão sozinho. E eu lembro que eu narrava os jogos, muito. Eu narrava com emoção de narrador e eu fazia os repórteres também, eu entrevistava os jogadores. Acabava o jogo de botão, olha que loucura, né? Como é bom ser criança. Eu entrevistava os jogadores, eu virava um repórter que entrevistava o jogador e aí eu entrevistava e respondia pelo jogador. Isso é um comunicador, né? Eu já tinha essa coisa da comunicação. E eu gostava de fazer videoclipe, eu gostava de gravar coisas, eu lia coisas, gravava no gravador e depois eu me ouvia. Então eu tinha esse universo da comunicação e da atuação, porque eu era um cara também que cresci imitando personagens do Chico Anísio, do Jô Soares, eu tinha muito isso. Então eu acho que eu sempre fui, desde que eu me conheço por gente, um cara que ou ia ser ator, ou comunicador, ou, se o Brasil permitisse, os 2 juntos, né? Porque Permitiu. é, eu comecei muito com a questão do comunicador, do apresentador, né? Mas Pô, a minha veio antes, carreira na verdade, a televisão. veio antes, com certeza. Eu fiz ESPN Brasil, logo no começo dos anos, ali no meio dos anos 90, eu tive um 93. programa 93 chamado Brahma Esportes, que eu apresentava, que tive um programa chamado Rainha Fora de Série na TV Bandeirantes, se eu não me engano. Tive um programa chamado Nescau Radical. Fiz um monte de programa de esportes radicais que eu entrevistava, apresentava e fazia os esportes junto com a galera. Então, assim,
eu posso garantir para você que eu tive um aprendizado muito na vida mesmo. Eu tenho pouco estudo na área, mas eu tenho muita prática. A sua escola foi a vida, né? É a Foi, vida. Porque é a todo dia vida. você está aprendendo, né? Exatamente. Agora, então, se eu não falar também da sua passagem pelo SBT, porque tem muito SBTista aqui, eles vão me Aham. bater. Porque você fez uma novela que é uma das mais gostosas do SBT também, que é Pequena Travessa, com Bianca Rinaldi, em que Sim. ela fazia uma menina, já naquela época, mostrando a questão da dificuldade das mulheres se incluírem em determinadas situações que obrigou a personagem a fingir ser um homem. E Perfeito. essa personagem acaba se apaixonando pelo seu personagem. Era Alberto, se eu não me engano? Alberto, Alberto. Um advogado, um homem já bem resolvido, apesar de muito jovem, bem resolvido. E foi uma novela muito gostosa para a gente assistir. Imagino que os bastidores dela devem ter sido também, né? Olha, eu posso dizer que a Pequena Travessa vive no meu coração, assim, honestamente, mas foi uma novela muito difícil de fazer. O É mesmo? SBT, eu não sei como é hoje em dia o SBT, mas naquela época era assim, você pegava a novela pronta. Então você tinha ali 4 meses, 3 meses, 4 meses para fazer uma novela que você precisaria de 8 meses para fazer. Então, assim, eu chegava a gravar de 45 a 55 cenas por dia no SBT, de segunda a sábado. Então, assim, foi para mim uma coisa extenuante. Pequena Travessa foi assim, eu era protagonista, então essas novelas folhetim, estilo mexicanas, como é a Pequena Travessa, o protagonista, ele grava em todos os cenários da novela, ele percorre a novela, diferente das novelas como Paraíso Tropical, você tem o seu núcleo em Paraíso Tropical. Pequena Travessa não, o protagonista ele grava, o protagonista e os antagonistas, eles gravam em todos os cenários da novela, então eram 40, 45, 50, 52 cenas de segunda a sábado, que era para a gente fazer 20 por dia em 8 meses, a gente fazia 50 em 4 meses. Então, eu lembro, assim, a gente estava gravando, saiu um ator de maca, ia para a enfermaria, com a pressão baixa, fudido, cidade cenográfica. Foi uma novela que, vou dizer que ali, cara, eu aprendi muito, viu? Aprendi muito, mas a gente trabalhou também. Ali foi só pancada na canela. Mas era bom, Engraçado. o SBT, eu tive muito carinho pelo SBT. Não, você contando isso, semana passada eu entrevistei o Guilherme Piva aqui. E o É, Piva, eu trabalhava na época na Bloco Editores, ele da Rede Manchete, era uma família só. A gente tinha livre acesso aos bastidores, às gravações. Então, muitas vezes, a gente acompanhava a equipe para gravação. E como era novela de época, precisa de determinada luz, você sabe disso, de determinado sol. Às vezes tinha que sair para ir para Maricá às 5 horas da manhã. sim, Ia em Kombi, sabe? Um nossa, calor, muito. não tinha ar-condicionado. E aí Imagina. ele estava lembrando, são os perrengues que na época você sofre, mas sofre de certa forma feliz, porque você está tão envolvido naquilo, E te dá mas uma que puta lembrando hoje, bagagem, né? é, é que vai lembrando hoje, você acaba rindo, né? Porque como eu sobrevivi aquilo. É profissional raiz, cara. E você quase fez Cristal também, não foi? Não tem essa... Olha, muita gente me pergunta sobre Cristal. Cristal é uma fase da minha vida que eu não tenho muito prazer em lembrar. Eu acho que na vida da gente tem louros e tem coisas ruins. Cristal tem uma história. Cristal, eu fui chamado para protagonizar Cristal, foi um pouco depois de Pequena Travessa, e eu acho que aí fica um legado triste na minha carreira, que eu não gosto de relembrar isso, mas eu vou contar e vou relembrar para vocês. Eu fui chamado para protagonizar Cristal. E eu comecei, eu fiz teste de figurino, fiz toda o preparatório para a novela Cristal. E comecei a gravar. Como eu acabei de dizer, a gente começava a gravar antes do SBT para ir ao ar depois. E eu gravei 1 mês de Cristal. Nossa. 1 mês. Eu fiz 1 mês gravando nesse esquema, externa, estúdio, pá. De repente, o Silvio Santos resolveu mudar a direção de Cristal. É a cara dele. E aí, quando ele mudou a direção de Cristal, entrou um novo diretor, inclusive no lugar do Henrique Martins,
que era o cara que tinha vindo comigo de Pequena Travessa, que tinha vindo comigo da TV Record, que era um cara que apostava todas as fichas em mim, e colocou um outro diretor que, que resolveu fazer uma coisa ali, para mim, bárbara. Ele mudou o elenco da novela. Isso com 1 mês de gravação. Os atores estavam gravando. Eu estava gravando já há 1 mês. E ele chegou e falou, cara, você não vai mais ser o protagonista da novela. Como assim? É surreal. Eu tinha um contrato com a SBT. Eu assinei um contrato com a SBT para protagonizar a Cristal. E aí, de repente, ele resolveu mudar o elenco e colocou o Dado Dolabella no meu lugar. E não só no meu lugar, mas ele trocou peças fundamentais da novela de acordo com o que ele achava, com a bagagem dele. É um direito dele, mas não é um direito dele tirar. Você não pode fazer isso. Isso é uma coisa antiética, do meu ponto de vista. E aí gerou uma coisa, e aí o caldo entornou. E eu falei, bicho, eu não vou fazer. E ele falou, não, você vai fazer outro papel. Eu falei, não vou fazer outro papel. Eu falei, eu não fui contratado para fazer outro papel. Eu fui contratado para fazer um protagonista de Cristal. Eu fui apostado pela emissora e pela direção de ser o protagonista de Cristal. Então eu não vou fazer outro papel. Eu não fui contratado. Você não pode chegar aqui e me mudar de lugar. Eu já estou 1 mês gravando. Parece que é uma peça, né? É uma pecinha que você tirou daqui e botou aqui. Cara, 1 mês de estudo, 1 mês de decorar texto, 1 mês de dedicação, 1 mês de figurino, 1 mês de tudo, 1 mês de prova de roupa, 1 mês trabalhando arduamente. E aí eu saí do SBT de uma maneira que eu não gostaria de ter saído do SBT, sabe? De uma maneira porque eu sempre respeitei o SBT. Eu fui campeão de cartas durante Pequena Travessa, na época que tinham cartas, né? Hoje são curtidas. Eu fui um cara que fiz história no SBT. A novela Pequena Travessa, se eu não me engano, e eu posso estar enganado, ela junto com Éramos Seis, que foi a novela que lançou o Caio Blá, que foi com a Arene Ravache, tal, foi a novela com o maior ibope do SBT. E por isso eu fui fazer Cristal, porque a fórmula ali, Rodrigo Veronese e Bianca Rinaldi, deu muito certo. Uhum. E aí, de repente, o cara joga no lixo totalmente uma história que eu tinha dentro da emissora, um respaldo que eu tinha da emissora, um respaldo que eu tinha da direção anterior. Então, assim, aconteceu, foi legal, não foi, mas tudo bem. Rodrigo, assim, ainda bem que isso aconteceu. Porque Exato. Foi uma tragédia, né? É. Foi uma novela que não acabou, na verdade. Que eles simplesmente encerraram de um dia para o outro. Exato, exato. Eu lembro que a Pepita Rodrigues, mãe, inclusive, do Dado, deu uma matéria pra gente, dizendo, começa a gravar semana que vem. E aí ela começou a gravar na semana que vem, e aí na semana que ela estava gravando, veio o anúncio dizendo que a novela ia acabar. É uma loucura, uma loucura. Então, isso não pode acontecer, sabe? Isso é uma desconsideração com os profissionais, sabe? Que não pode acontecer, de jeito nenhum. Mas o bom disso tudo é que eu fui para a Globo. Eu fui fazer Paraíso Tropical. E eu lembro que o primeiro encontro que eu tive com o Denis Carvalho, o Denis Carvalho virou para mim e falou, pô, eu sei o que aconteceu com você no SBT. E agora, Veronese, você vai dar um tapa com luva de pelica neles. E ele, claro, mas assim, isso não tira aqui o meu respeito pelo meu trabalho em Pequena Travessa, não tira o meu respeito pelos profissionais do SBT, de jeito nenhum. Eu digo assim, às vezes fala assim, você tem mágoa da Record, você tem mágoa da SBT? De jeito nenhum. A gente pode ter alguma mágoa de alguns profissionais que cruzaram a carreira da gente, mas nunca da emissora. A emissora, o SBT exatamente. Pequena Travessa, para mim, foi um super trabalho que eu tive na minha vida e eu tenho muito carinho pelo SBT. Mas por profissionais envolvidos nessa época, eu acho que pisaram na bola comigo, mas passou, já faz tempo, né? Mas é uma passagem polêmica para a sua biografia. Dá um capítulo bacana. Dá um capítulo bacana, exatamente. Achamos uma polêmica para Rodrigo Veronese. Total. O Povo do 80 Segundos está aqui. A gente vai falar já desse programa muito maneiro. Legal. Você faz, tá? Com o Rafael. Mas, assim, eu queria falar também da sua participação, antes disso, em Beleza Pura. Foi Beleza Pura? Não, em Caminho das Índias. Foi uma participação que você fez como um amigo do Barruan. Eu até notei o nome, era Bruno, se eu não me engano. Bruno.
Mas que deve ter sido difícil, agora sabendo que você é canceriano, porque Gael tinha acabado de nascer, se não me Foi, engano, com 2 meses. foi, Você ter que sair do São foi, Paulo para gravar essa participação no Rio com Gael bebê. foi. Você é canceriano, deve ter sido difícil. Cara, não só foi difícil fazer isso, como foi, eu acho que um dos grandes motivos assim que eu tenho hoje em dia de ter me afastado, todas as pessoas perguntam por que você se afastou das novelas? Eu não me afastei das novelas. Eu tive um tempo na minha vida que eu tinha um filho pequeno e eu queria estar do lado dele. E eu, quando eu tive assim dois caminhos a seguir, ou a fama ou ser pai, é óbvio que eu preferi ser pai. E isso me fez recusar alguns trabalhos. Só que no Brasil, as pessoas não entendem isso. Eu acho que no Brasil, você recusa um trabalho, as pessoas já te taxam, não quer trabalhar? Então você não vai trabalhar. Ninguém quer entender. Cara, eu só quero um tempo para ver meu filho crescer um pouquinho. Mas eu quero trabalhar. Não, mas aí já entra um rótulo de que, então você não quer trabalhar, então ninguém te chama mais. Eu acho que isso tem um pouco disso que aconteceu na minha carreira, mas eu não me arrependo. Quer dizer, eu tenho uma questão profissional que eu acho que eu tenho muita lenha para queimar, e eu acho que eu estou num momento ótimo da minha vida para trabalhar, mais maduro, mais certo das coisas, e vi meu filho crescer. Então eu acho que agora meu filho está com 12 anos, já tem uma história de vida, já um reconhecimento enquanto pai da parte dele muito, muito legal, assim, muito forte, né? Laços fortes. Mas agora chega, eu já falei para ele, cara, eu quero voltar a trabalhar, eu preciso comprar jogo para você, cara, não tem jeito. Então essas emissoras têm que voltar a chamar para fazer Gente, é novela, né? óbvio que tem que voltar para terminar, tem que voltar para a novela. Você faz muita falta. E uma coisa muito, muito engraçada é que eu comecei a postar, postei o seu vídeo primeiro, aí postei o banner, aí muita gente veio no meu, muitas pessoas foram no seu Instagram e vieram no meu direct falar: Jorge, por que esse homem entrar na televisão? Ele era bonito, mas agora ele tá lindo. Tá melhor do que era em 2007. Aí eu falei, gente, deve ter alguma coisa na estrutura de vida dele, que aí eu não sabia que era essa história, que você optou. Eu passei mais ou menos por isso também. Porque o meu filho tem 13. Eu tô ligado. E aí chegou um momento em que quando começou a internet, que eu tinha duas opções: mergulhar de cabeça na internet e me tornar um digital influencer, ou dar atenção à minha família. E não tem outra saída. Eu optei pela minha família. Então agora, com meus cabelos brancos, É eu estou isso. correndo atrás do prejuízo, porque enquanto tivermos força, energia, estaremos na labuta. O É. Adriano e o Luiz Valdez lançaram uma hashtag aqui que é a seguinte: Rodrigo Veronese no Video Show. Muito legal, Te hein? Eu adoro. interessaria? É uma vibe que te interessa? Seria Nossa, bacana. mas eu acho que talvez hoje em dia, e isso tem muito a ver com 80 por segundo, eu acho que seria o trabalho que eu mais gostaria de fazer hoje em dia. Mais do que qualquer novela, de qualquer série, de qualquer filme. Eu acho que apresentar o video show seria, para mim, hoje, um prazer inenarrável, assim, porque eu tenho essa vibe da nostalgia, do respeito às décadas passadas, né? E, porra, eu super apoio essa hashtag aí. Vamos Então, lançar isso aí, meu. inclusive 80 por segundo, que não é ciumento, o perfil está aqui. Vamos apoiar essa ideia. E Não, mas 80 eu não vou largar o 80 por segundo, não. Isso faz parte do óbvio. contrato. E 80 por segundo é uma criação sua, é isso? O 80 por segundo foi uma aventura da pandemia, né? Essa escassez profissional que a gente caiu, que hoje em dia todo mundo fala, a crise econômica no Brasil é brutal, mas as pessoas lembram mais dos donos de restaurantes, dos donos de bares, dos donos de academia. Gente, os artistas não têm dinheiro para comer. E eu É verdade. conheço vários músicos, holds, bateristas, guitarristas, caras que viviam em função do palco, com shows ao vivo. Meu amigo Gleison, que está assistindo a live, pode me dizer, ele fazia show toda semana. Faz 1 ano e meio que ele não faz show. Show, música, teatro. Os meus amigos atores de teatro estão passando fome. E aí entram a bilheteria, os caras que mexem na iluminação, os diretores, o cara que anda com a van,
sabe, com todo mundo, os atores, ninguém tem trabalho, gente. A É. classe artística está em petição de miséria. Então, assim, se a gente não fizer alguma coisa, se a gente não batalhar com as emissoras, para a gente começar a ter um respaldo de valorização para a classe artística, porque é isso. Hoje em dia, se você pegar a cada 100 atores, 2 estão trabalhando, 98 estão desempregados, entendeu? Se a gente não começar, se os produtores de elenco das grandes emissoras, das grandes séries, não começarem a pensar em rodízios com os atores e continuar essa loucura de trabalhar sempre com o mesmo ator, isso não... O cara pode ser o melhor do mundo, mas tem outros melhores que estão parados, outros bons que estão parados. Tão bons quanto, né? Tão bons quanto. Se os produtores de elenco e as emissoras não começarem a botar a mão na memória e na consciência de atores que trouxeram já muita fama para essas emissoras, que alçaram essas emissoras ao patamar de grandes emissoras, graças a atores que fizeram grandes trabalhos e hoje estão fodidos, desempregados, se não começar a ter uma consciência de rodízio dos atores, eu não sei como essa galera dorme, sabe? Como é que pode um ator fazer 2 novelas seguidas na pandemia e ter milhares de atores sem uma renda nesse momento? Não pode e a ser. gente tem noção disso, Rodrigo, hoje, por exemplo, todos nós amamos Rafael Cardoso, óbvio. Rafael Cardoso é tipo você, assim, com quem, inclusive, você fez Beleza Pura. Gente boníssima, bom ator, disciplinado. Mas ele fez tanta novela Pois que na é, pandemia pois é. ele, na Tititi, estava em A Vida da Gente, na novela das 7, na novela das 9. Pois é. Por quê? Exato. Porque houve ali na questão da escalação um excesso de muita gente bacana que merece estar trabalhando e outros que muitas vezes não têm a mesma oportunidade. Tá um Exatamente. desequilíbrio. E assim, isso não é culpa dos atores, de jeito nenhum. Não, Não, isso é culpa de quem escala, né? Isso é culpa das emissoras. É uma responsabilidade das emissoras de não enxergar para pessoas que estão paradas, sabe? Eu não estou querendo estar parado, eu estou parado, eu não estou atuando. Eu estou louco para trabalhar. Não é possível. Não é possível que um ator que concorra comigo em capacidade, em físique, em idade e tal, faça 3 novelas seguidas e eu não faço nenhuma. E eu estendo isso para X atores e atrizes que estão... né? É verdade. Há um desequilíbrio muito grande. E agora, então, com Netflix produzindo, Netflix vai produzir novela, esperando passar essa pandemia horrorosa, espero que a Globo, voltando a produzir novela inédita, a Record vai produzir novela bíblica, vai produzir também novela contemporânea. Eu espero que na hora que tudo se abrir, essa consciência ela seja resolvida, porque realmente é uma balança que não se equilibra, é uma coisa muito ruim. Pois não se equilibra, é triste, é um momento muito... E assim, e na música também, não é só na atuação, não, na música também. Não, eu brinco, aí quem é muito fã até briga comigo, mas é isso, gente, porque outro dia eu botei no Twitter que eu sou de uma época que eu cantava no meu dia a dia Roupa Nova, Flávio Bertini, Gessé, Giliar. Meu. Hoje, a impressão que eu tenho que se você não cantar uma coisa chorosa, para ficar fazendo assim, ou sacudir a raba, você não consegue espaço. Para cada 10 rabas sacudidas, tem um melinho. Muito bom, isso aí, ué. Tem esse desequilíbrio também. Então, graças a Deus que eu vivi os anos 80, os anos 90, com músicas boas, porque não podemos ter hoje também as rádios, as televisões, claro, as mídias, abrindo esse espaço. Acontece em toda parte, infelizmente. Eu espero que essa fase negativa se reverta logo. Agora, no 80 por segundo, você faz muito desse resgate. Tanto que eu li, não sei se foi o programa mais recente, foi o último que eu assisti, você estava falando das vilãs de novela, porque é muito bacana que você ainda traz o seu lado de ator para o programa. Aí você estava comentando e você abriu com a Lucélia Santos, que a Ladinha Miguel está aqui, representa, e você avisou que vai fazer, ou não sei se já fez, um especial com a Lucélia Santos. Vou fazer. Que é outra, cara. Lucélia Santos
é um monumento desse país. Pois é, pois é. É um monumento, tanto quanto Glória Pires, Débora Bloch, Natália do Vale, Cristiane Torrone. E eu me ressinto porque eu quero Lucélia Santos na televisão. Talvez até mais, porque a Lucélia é talvez a atriz mais visualizada mundo afora, mais do que todas essas que você falou. As novelas que a Lucélia fez, elas cruzaram o mundo, né? Escravizaura, de uma maneira absurda. Então, e aí a gente... Cadê Lucélia? Lucélia está fazendo trabalho? Tá, eu não estou vendo. Não. Por mais que ela esteja trabalhando. Quando eu falo está trabalhando, a Lucélia tinha que estar em evidência, cara. A Lucélia é nossa prata da casa, sabe? Exato. Cadê Lucélia Santos, assim, bombando, né? Em tudo quanto é lugar, sabe? Não dá para conceber isso. Não dá. E assim também Rodrigo Veronese. Então, mas eu me enquanto incluo essas nesse pacote, injustiças não sejam resolvidas, vende aí, vende o seu peixe do 80 por segundo. Ele vai ao ar toda sexta-noite, não é isso? Jorginho, ó, o 80 por segundo foi uma criação na pandemia para mim, quando eu percebi ali que eu precisaria me mexer, né? Precisaria me mexer de alguma maneira. E aí eu consegui juntar numa ideia só tudo que eu acredito. Ou seja, assim, eu resgato a pegada do 80 por segundo, a gente mostra quão importante foi a década de 80 no mundo. Seja na dramaturgia, no cinema, principalmente na música, na entrada de instrumentos eletrônicos, na mudança de gêneros, na mudança vocal, na entrada de Madonna, de Michael Jackson, de todo mundo que a gente sabe. Ali nos anos 80 teve uma ruptura com o que era rock and roll, com o que era pop, com o que era bossa nova. Então muita coisa mudou nos anos 80 e deu outra cara, outro frescor ali numa saída da ditadura militar e tal. Então foi um período muito rico os anos 80. E eu resgatei esses anos 80 não de uma maneira nostálgica. A minha pegada com 80 por segundo que eu escrevo é trazer o que foi legal e o que aconteceu de transformador no mundo nos anos 80. E, em contrapartida, eu trago pessoas que foram essenciais para essa transformação. Então o programa traz toda sexta-feira, às 9 horas da noite, um tema sobre os anos 80. Eu chamo de um documentário da década mais maravilhosa, mais elegante, mais importante, mais transformadora. Inclusive, quem faz a vinheta do nosso programa é a atriz Juliana Martins, que está no ar com Malhação, agora a primeira Malhação que ela fez, né? E ela que faz a vinheta do nosso programa, e já foi convidada do programa. Então, ali eu traço coisas que aconteceram maravilhosas. Então, eu já falei dos anúncios do cigarro Hollywood, do Rock in Rio, da novela Pantanal, já trouxe a Blitz, já trouxe o Evandro Mesquita, já falei do pop rock, já falei do punk rock, já falei do rock Brasil, rock Brasília, de peças de teatro, de novela, de cinema, de filme, de série, a gente fala de tudo. E aí tem convidados, já participaram do programa Jussara Freire, o Guilherme Snar do Zero, o Edgar Piccoli, que foi apresentador da MTV, a Juliana Martins, o Evandro Mesquita, o Taumaturgo Ferreira, a gente fez um especial sobre Top Model, enfim, várias pessoas muito legais que eu resgato essa coisa dessa importância dos anos 80. Então se tornou um programa que é amado por muita gente, surpreendentemente é um programa super visto, de streaming, e que a gente está colocando no YouTube agora, então a gente precisa ir. Então, quem quiser conhecer o 80 por segundo, que não conhece, pode acessar aqui na bio do meu Instagram, né? Ou seguir a gente lá no @80 por segundo _, @80 por segundo _. Aí você clica lá no link da bio, lá no comecinho do Instagram, você acessa os podcasts do Spotify, as playlists do programa, todo o conteúdo no YouTube. O programa está muito bem amarradinho. A Cleci, que está aí com o nosso Instagram do 80 por segundo, é nossa produtora, trabalha demais. O Rafael Dutra faz o programa, apresenta o programa comigo. Aliás, hoje é aniversário dele, quero deixar um beijo aqui pro Rafael Dutra. E é isso que eu estou fazendo, cara. É onde eu estou aparecendo ao vivo, sexta-feira, 21 horas no 80 por segundo. Mas louco para voltar a fazer outras coisas. Não, e o depoimento que eu vou dizer é o seguinte: eu fui começar a pesquisar, ler coisas que talvez eu pudesse ter passado despercebido a carreira do Rodrigo e cair nos 80 por segundo. Gente, é viciante, tá? É, viciante.
Que É bom. viciante, porque aí você vai emendando, aí você quer procurar outro, aí você quer ficar procurando outro, e procurando outro, e aí quando você vê, daqui a pouco o galo está cantando, o dia está nascendo. É muito bacana. E não é só para quem viveu anos 80. Não, não, de jeito nenhum. Pelo contrário, eu acho que é até mais para uma geração, essa geração que eu acabei de falar agora, que não está satisfeita só com o que a mídia te oferece, te empurra a goela abaixo e quer descobrir outros horizontes e outros frescores. Então, assim, mais até para vocês do que para a gente que viveu, é uma delícia. É E uma eu espero que ele delícia. seja, assim, Rodrigo, um trampolim a mais, porque a vida da gente é assim, né? A gente vai de trampolim em trampolim, Sim, sim, se sim. renovando, se reciclando. Agora, eu fico muitas vezes, na hora que o Rafael bota um rock lá, eu falo assim, agora ele vai cantar. Agora ele vai cantar. Agora ele vai soltar essa voz rouca de Bruce Springsteen. Ou ele vai cantar. Teve uma Mas ele hora é tímido. que eu achei que fosse Unchain My Heart. Ele não cantou. Não vai cantar? Não, não vai, ele é tímido. Não, de jeito nenhum que ele cantaria. Ele é um virginiano ali. Ele tem que fazer a coisa muito certinha. Se ele der um passo para fora, ele se corrói. Porque ele é virginiano, cara. Virginiano Quem? é. O Rafael. É, o E Rafael. você? Não, eu tô falando de você. Ah, de mim? Eu sou Com essa voz canceriano, cara. rouca. Eu sou canceriano. Eu canto. É, eu já cantei. Eu canto no Eu não sei programa às se você vezes. canta. Eu tô esperando você cantar lá mais. Ah, mas eu também tenho vergonha. Também não é assim, né? Então Ó, pega essa vergonha e bote no potinho. e olha, então, o 80 por segundo eu acho que é um grande trampolim para o vídeo show. Vamos fazer aí essa hashtag. Adorei a ideia. Ó, a Jorge, ideia do vende a ideia Adriano e aí. do Luiz Valdez, dois queridíssimos daqui. O Adriano, inclusive, do jeito que eu conheço ele, já deve estar querendo. Se não fez, vai querer fazer certamente uma live com você também. O Adriano é outro comunicador muito bacana, um rapaz muito inteligente. Muito Querido, legal. temos ainda material para outras lives. Se você Então, tiver na hora que você disponível, vou te quiser. convidar mais Pô, uma vez. a hora que você quiser, cara, juro. Desculpe, passei de uma hora. Mas, bicho, eu estava esperando duas. Azar o seu, perdeu. Rodrigão, muito obrigado, muito sucesso para você, viu? Galera, até outras novidades na vida de Rodrigo, 80 por segundo, toda sexta-feira, 21 horas, viu? É, Obrigado de me coração. sigam lá no meu Instagram, Rodrigo Veronese 1970. E, Jorginho, olha, a gente falou bastante de mim, mas assim, você é um cara da minha geração e você é um cara com muita luz. Você tem uma cara de uma pessoa extremamente bacana, de um cara querido. Eu assim, muito competente. Você me deixou muito à vontade. Você conseguiu me deixar aqui falar o que eu queria. Você é um puta profissional. Obrigado pelo teu carinho, cara. Você elogiou muito sobre mim e eu quero retribuir esses elogios. Você é um cara genial. Quero te conhecer pessoalmente um dia. Você mora no Rio? Moro no Rio. Então, quando eu for lá gravar o vídeo show, eu passo, né? A gente vai tomar uma cerveja junto. Opa, tá junto. Ó, e mais uma vez quero agradecer também todo mundo que acompanhou aqui e todo mundo do vídeo show, do Facebook. A gente está sendo retransmitido, Rodrigo, nas páginas do Mais Novela, da Minha Novela, da Tititi, da Caras Lifestyle, da Caras, da Contigo na TV, Uau. Contigo e da Ana Maria. Então, assim, quero agradecer todo mundo que acompanhou, né, pelo Facebook também. E obrigado. Obrigado a Gleice? A Cleci. Cleci, obrigado pela participação também, adorei, viu, Rodrigão? Um beijo. E ó, eu só quero mandar um beijo para todo mundo. Eu vi todo mundo que participou, mas a dinâmica aqui não permite a gente mandar muito beijo. E assim, eu já fiz matéria para toda essa galera que você falou aí, eu já participei. Tchau, Jorginho. Beijo, fica com querido. Deus. Beijo. Um beijo para todo mundo aí. Valeu, galera. Valeu, obrigado. Tchau. Tchau, querido. Adorei.